Nós começamos hoje uma série de mensagens, uma ponte para a vitória. Quando nós queremos alcançar a vitória, ou seja, o melhor de Deus, todos nós queremos o melhor de Deus, todos nós almejamos e buscamos algo de Deus, e queremos ter vitórias na vida, lógico. Eu acredito que todos querem isso, todos querem vitória sobre determinada circunstância. Porém, para que a vitória aconteça, nós entendemos que, às vezes, o nosso problema, ele está aqui, desse lado. Nós vamos entender, às vezes, que a nossa vitória, ela está aqui, desse lado. E para isso, existe um espaço de tempo, existe um momento, um caminho que nós temos que trilhar. Às vezes as coisas acontecem que nos levam ao caos. Às vezes existem caminhos que nós temos que passar, abismos que nós temos que transpor, que são verdadeiros caos, que transformam a nossa vida. De repente, você está muito bem na sua vida, e algo acontece, talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez uma dissensão dentro de casa, talvez uma separação. Algo acontece que vira a sua cabeça, a sua vida de ponta cabeça. De repente, aquela vida supostamente perfeita que você vivia, você não vive mais. E às vezes a nossa vida é assim, e situações nos levam ao verdadeiro colapso emocional. Quantos cristãos estão passando por colapsos emocionais, colapsos espirituais? Quantos estão se deparando com a fé, questionamentos de fé? E o caminho está aí. Às vezes nós queremos fugir do caminho que temos que passar. Às vezes nós queremos fugir daquela enfermidade, daquele problema, daquela dificuldade. Nós queremos pular o abismo que se formou na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos e a nossa vida tem um enorme abismo, e parece que nós não conseguimos transpor. E quem não passou, e a boa notícia é, quem nunca passou uma situação muito difícil na vida, vai passar. Vai passar. Porque a vida é assim. E é em meio ao caos que Deus nos faz brotar força. Nós temos força no caos. Às vezes vem aquele desemprego, e a pessoa está acostumada com aquele salário, com aquela empresa. De repente vem um desemprego, e ela descobre que ela é mais forte do que ela deveria, do que ela poderia ser, e ela descobre que às vezes ela vendendo coxinha na rua, ela vai ganhar mais do que ela ganhava na empresa, e aí vice-versa. Ou seja, queridos, mas é difícil compreender os momentos difíceis. É difícil compreender, parece uma retórica, mas é difícil compreender os momentos difíceis na nossa vida. É difícil isso, principalmente quando nós percebemos que as dificuldades que se vêm à nossa frente não foram produzidas por vontade do diabo, como a maioria dos cristãos costumam dizer, não é? Eu tropecei porque o diabo fez, eu perdi o emprego porque foi o diabo, eu fiquei doente porque foi o diabo. Fala mais no diabo do que em Deus. Mas há momentos que nós percebemos que as dificuldades que aparecem na nossa porta, que batem na nossa porta, são dificuldades produzidas ou permitidas pela vontade do soberano Deus, para que eu e você possamos mergulhar no mar da aflição. Mas, irmão, o que é isso? Eu vim aqui para ouvir uma palavra de bênção, e você está dizendo que eu vou mergulhar no mar da aflição? Mas é lá no mar da aflição, é no mais profundo, quando os mergulhadores descem, as pérolas são mais preciosas,
são as melhores pérolas, elas são tiradas das piores situações. O ouro, ele não é achado simplesmente em cima, os melhores estão embaixo, você tem que cavar. O diamante, ele é produzido sob pressão. Nós queremos ser um diamante de Deus, e nós queremos ter o diamante, mas nós não queremos passar pelo processo de pressão de Deus, ou processo que a vida nos traz. E aí, nós temos dificuldade em entender, quando nós percebemos que o processo que nós estamos passando, o próprio Deus permite em nossa vida para que eu e você cresça, para que eu e você não se perca no caminho. Parece interessante, isso são pontes que Deus nos dá para passarmos acima do abismo. São pontes para ligar de um lado ao outro, para que nós passamos. Existem várias pontes, nós poderemos enumerar a fé, é uma ponte. Nós poderemos enumerar o caos como uma ponte, a dificuldade como uma ponte. Mas hoje, eu quero falar sobre a ponte chamada fidelidade em tempo de crise. Eu vasculhando as mensagens, eu achei parte de uma mensagem, eu peguei parte de uma mensagem que eu preguei aqui em 2015, que falava sobre crise. Agora eu coloquei fidelidade em tempo de crise. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, seu capítulo 1. Que nós vamos entender, através de Jeremias, que a fidelidade no tempo da crise, ela faz toda a diferença. No tempo da enfermidade, a fidelidade a Deus faz diferença. No tempo que o mal bate à nossa porta, a fidelidade a Deus fará toda a diferença. Jeremias 1:18. Jeremias 1:18. Diz assim, todos acharam? Eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É interessante esse texto quando nós lemos a segunda parte. A segunda parte ele diz o quê? Eu serei contigo para te livrar. Não é isso? Quantos congressos eu já vi com esse tema? Que bom que o Senhor está conosco para nos livrar. Mas nós percebemos no versículo 18, que nós vamos entender que Deus chama Jeremias e diz para ele, olha, eu te pus por cidade, por coluna de ferro, contra os reis da terra, contra os reis de Judá e contra toda a terra. Deus está dizendo, Jeremias, agora eu vou pegar a sua vida, vou virar ela de ponta cabeça, porque você vai profetizar contra os reis de Judá, você vai profetizar contra os habitantes da terra, você vai profetizar contra os sacerdotes e contra o povo dessa terra, e contra os habitantes de toda a terra. Você agora irá profetizar contra aqueles que estão deixando a minha palavra. Olha, eles vão pelejar, eu vou te livrar, mas a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Queridos, o que eu aprendo com isso? Toda dificuldade é um momento que Deus usa para nos aprimorar na sua palavra. Deus está pressionando para nos fazer um verdadeiro diamante. Deus está nos pressionando muitas vezes. Deus está nos colocando em situações que nós precisamos, como aquele louvor, descansar.
descansar em meio às lutas, descansar em meio às trevas, reclamar menos, se colocar na posição de servo, porque o servo sabe o que o seu Senhor faz, Ele é Senhor e Ele que manda, Ele tem o controle. Quem sou eu para interpelar contra Deus? Quem sou eu para ir contra o Senhor? E o profeta Jeremias, ele viveu um momento difícil, um momento de crise moral, um momento de crise espiritual. Qualquer semelhança com a nossa era é mera coincidência, ou não? Um momento de crise espiritual, um momento de dificuldade, de crise moral, espiritual, mas Deus estava comissionando um jovem sacerdote chamado Jeremias, que também era filho de um sacerdote de Ilquias, para profetizar em um período turbulento. Queridos, eu estou usando a vida de Jeremias para dizer para você, às vezes o que você está passando, o que você está sofrendo, às vezes a sua vida, ela é um momento que Deus quer usar como um canal de bênção. Às vezes lá no hospital, no momento de dor, Deus quer usar como um canal de bênção a sua vida. É no momento de dor. E são crises, e eu vejo que a fidelidade é uma ponte que nos faz passar em cima das crises que vêm em nossa vida. E primeiro, diante das crises, Jeremias foi um profeta que passou por várias crises. E olha, mesmo com a promessa de bênção de Deus, Jeremias, ele entrou em crise. E a crise, o que é? Um tempo de questionamento. Talvez eu e você passamos por momentos de questionar a Deus. Quantas vezes nós questionamos ao Senhor, chega ao ponto, no capítulo 20, no versículo 7, ele diz assim: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Fosse mais forte do que eu, e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, e zombam de mim. Ou seja, um tempo, diante das crises, nós sentimos o tempo do abandono, e muitas vezes, nesse momento, é a fidelidade que vai fazer a diferença. Olha, eu me sinto abandonado, mas eu continuo caminhando, porque eu sei que o meu Redentor vive como de Jó, e um dia ele vai se levantar, e quando ele se levantar, um milagre vai acontecer na minha vida. Eu continuo caminhando. São dias de incerteza, são dias de tristeza, são dias que eu olho para o lado e não vejo solução do meu problema. Muitas vezes eu venho para a igreja, você pode vir para a igreja e vai orar, e vai clamar, e vai orar de madrugada, e chega uma hora que você diz: Deus, eu estou me sentindo abandonado. As crises bateram, o abandono bateu, tempo de afronta. Jeremias capítulo 11, ele foi ameaçado de morte, ele se sentia afrontado. Em Jeremias 15, ele fala de frustração e desesperança. Ele ainda diz: ai de mim, minha mãe, por haver me dado a luz, pois sou um homem de luta e em contenda com toda a terra. Todos me amaldiçoam, ou seja, conflitos internos. Queridos, mas a fidelidade, ela tem que ser uma ponte, porque assim você passará por cima desses conflitos internos. Quantas vezes nós sentimos tamanho conflito que nós olhamos, não vale mais a pena. Talvez todos aqui já em algum momento da sua vida falaram: Deus, não vale mais a pena. Deus, eu não consigo mais. Deus, talvez alguns falaram como Jeremias: Senhor, o Senhor me enganou. Eu não pensei que o evangelho era isso, eu não fui chamado para isso. Mas, queridos, é nesse tempo de crise, isso vai gerando um abismo em nossa vida. Os problemas vão gerando um abismo, a enfermidade vai gerando um abismo, de repente a gente está lá no início, a gente não consegue mais ver a solução, porque está tão longe o outro lado. Mas eu quero te dizer, a sua ponte hoje é fidelidade. Use a fidelidade como ponte, que você vai conseguir passar por cima das suas dificuldades, dos seus problemas, das lutas.
Nós costumamos romantizar muito as coisas. Nós costumamos romantizar tanto que nós achamos uma bênção Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Parece uma coisa bonita, né? Filosófica, porque Jonas caiu do barco, jogaram ele no barco, e veio um peixinho, engoliu Jonas, e Jonas ficou lá com a mesinha. Parece escola das crianças. As crianças têm que aprender nessa linguagem, tem que ser assim mesmo. Mas nós não, queridos. Jonas não ficou lá na barriga do peixinho, não, com uma mesinha, com uma velhinha, estudando, ou ajoelhadinho, orando. Nós romantizamos, mas nós sabemos que a dificuldade que Jonas deve ter fedido, deve ter cheirado mal, deve ter engolido água podre, água com gosto de peixe podre dentro do peixe lá, que não sei se é uma baleia, não me pergunte também, se você achar que é uma baleia, tudo bem, mas a Bíblia nunca diz que é uma baleia. Mas enfim, é que nós conhecemos a baleia como maior hoje. De repente pode ter tido outro, que já foi extinto, não sei. Ou de repente, já ouvi alguém dizer, Deus criou um peixe grande lá, acabou. Sei lá, irmãos. O importante é que foi um peixe, ele foi engolido. Mas ele sofreu. A Bíblia diz que ele foi, o peixinho não chegou na praia, abriu a boquinha, Jonas sai. Não, a Bíblia diz que ele vomitou Jonas na praia. Deve ter vomitado com coisa de peixe podre, com tudo que estava lá dentro, no estômago. Mas Deus preservou Jonas na barriga do peixe. O que eu quero te dizer, se Deus tem algo na tua vida, e como eu creio que Deus tem algo na sua vida, porque ninguém foi chamado para não fazer nada, não ser nada. Deus sempre chamou alguém com propósito, então Ele vai cuidar de você no momento da tristeza, da dificuldade, mas quando você utilizar a ponte da fidelidade, Ele vai cuidar da tua vida. Continue fiel. Mas está difícil, continua fiel. Quando nós olhamos que diante das crises, existe o tempo de abandonar. Jeremias 12:5 diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Deus estava dando uma resposta que Jeremias não queria. Deus falou: se os homens te cansaram, e se eu te der coisa maior, melhor? Se eu te chamar por algo muito maior, Jeremias? Tempo de crise também é tempo de sair do comum. O tempo da crise, quando você continua fiel, usando a fidelidade como uma ponte, você vai sair do lugar comum. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele disse que, uma frase dele, que aqueles que mergulham no mar das aflições, trazem as pérolas para cima, raras para cima. Deus quer te tirar do lugar comum, queridos. Muitas vezes nós ficamos, como o pastor gosta de citar a hiena lá, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Não! Deus nos chamou para algo grande, maior, melhor. Só que é tempo de crise, muitas vezes, que nós somos afrontados a usar agora a fidelidade, a ser fiel ao Senhor, mesmo pensando em parar. Jeremias continuou, mesmo sentindo-se abandonado, Jeremias continuou, mesmo sem ver perspectiva, Jeremias continuou. E às vezes, queridos, mesmo sem ver perspectiva, mesmo sem ver solução, é nesse momento que nós temos que ouvir a voz do Senhor, em Isaías 41:10, que Ele diz: por isso não temos, porque eu sou contigo, não te assuste, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Essa, querido, eu ajudo, sustento com a mão direita da minha justiça. É o momento de enfrentar a crise, é confiar no Senhor, é confiar na sua palavra,
é manter-se fiel diante da sua palavra, e a palavra de Deus diz que Ele nos ajuda, Ele cuida de nós, e se Ele disse que Ele cuida, pode vir o inferno inteiro dizer o contrário, você tem de dizer, olha, eu posso estar desanimado, cansado, machucado, ferido, dolorido, eu não vejo saída do meu problema, mas o meu Deus continua fiel, e eu sou fiel a Ele, ainda que eu morra, eu vou encontrar com Ele, mas eu continuo fiel a Ele. A ponte da fidelidade vai fazer você passar por cima de todos os seus problemas, de todas as suas dificuldades, mostrando-se fiel ao Senhor. A ponte de hoje é fidelidade. É difícil? É lógico que é. Um detalhe, usando uma passagem, a vida de Moisés. Um detalhe que muitas vezes nós, no tempo de crise, nós deixamos de confiar. E no tempo da crise, você tem que tocar na água. Não é Deus que vai tocar na água, é você. Nós esquecemos disso, que a vara não estava na mão de Deus. Deus disse para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? A vara está aí, meu filho, toca. É lógico que a vara não tinha autoridade nenhuma, não tinha poder nenhum, a vara não fazia nada, mas a fé em tocar nas águas fazia toda a diferença. Acreditar na fidelidade de Deus fazia toda a diferença. Moisés não estava simplesmente tendo fé, Moisés estava acreditando que Deus era fiel para cumprir a sua palavra, ainda que tudo parecesse contrário, ainda que de um lado montanha, do outro montanha, atrás faraó e na frente o mar, mas quando Deus diz, Moisés, toca na água, ele vai lá e toca na água, porque Deus já tinha aberto o mar. No mundo espiritual Deus já tinha feito, querido. Só precisava Moisés tocar na água, acreditar na fidelidade de Deus e permanecer fiel a esse Deus. Ainda que tudo esteja desabando ao seu redor, Deus continua fiel e Ele requer de você a fidelidade. A ponte que você precisa ter, que eu preciso ter, é a fidelidade no tempo da crise. E Jeremias, ele teve isso. Ele foi fiel no tempo da crise. No tempo da crise também, queridos, aceite o desafio de Deus. Desafios vêm para nos tirar do lugar comum. Desafios vêm para nos tirar do lugar comum. Eu vi, alguns devem ter visto há um tempo atrás, um comercial, não fazendo propaganda, mas já fazendo a propaganda, né? Do Vanish. Eu não sei se é bom porque eu nunca usei, tá? Então deixa claro. Minha esposa usou, mas eu não perguntei para ela, então não posso afirmar. Mas a irmã está falando que é bom. Então, se o Vanish quiser pagar royalties quando eu assistir essa mensagem, a igreja vai agradecer. Mas enfim, a igreja não está para isso. Mas aquela mulher, teve um determinado comercial que aparece uma mulher com uma cesta, vendendo de porta em porta. Não sei se alguém viu isso na época. Essa mulher, a história dela é real. 30 anos, o marido metalúrgico. Não sei qual o nível de metalúrgico dele, mas ele era metalúrgico, ganhava até razoável. Tinha casa na praia, tinha carros, 2 filhos na faculdade. Ele é mandado embora, investe numa empresa, essa empresa em um ano quebra, e eles perdem tudo. Os filhos saem da faculdade, ele perde casa na praia, perde a casa aqui de São Paulo, perdeu tudo, foi morar de aluguel. Eu não lembro mais detalhes. Mas e aí? As crises, às vezes, vêm para nos tirar do lugar comum. E aquela mulher, a única coisa que ela sabia fazer, era quindim. Era quindim. Começou a fazer e vender de porta em porta.
Aí abriu um lugarzinho lá, uma portinha de 1 metro e alguma coisa, perto de uma faculdade, começou a fazer quindim de vários sabores. E a última notícia que eu tive, que eles já tinham conseguido casa de novo, tinham conseguido carro, os filhos que estavam na faculdade, não queriam nem saber da faculdade, estavam trabalhando com ela, ele já tinha recebido proposta para fazer franquia em Nova York. Mas foi preciso a dificuldade se instalar. E nós cristãos não somos diferentes. Muitas vezes a dificuldade ela vem, o tempo da crise ela vem, para nos tirar do lugar comum. Muitas vezes nós estamos tão acostumados na nossa fé, na nossa vidinha, que passa a ser uma vidinha de igreja. A gente vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa. Chega uma hora que não sabe nem por que está fazendo mais isso, né? Talvez vem porque o caminho já está marcado. Se você largar o volante do carro, é capaz do carro vir sozinho, estacionar, abrir a porta para você descer, negócio. Quem vem a pé já sabe, o sapato já sabe até o caminho. Mas Deus, muitas vezes, quer nos tirar do lugar comum. Instala em nossa vida tempos de crise, para que eu e você cresça. Talvez essa dificuldade sua é para você crescer. Talvez essa dificuldade, essa enfermidade é para que você ore mais, creia mais, ou busque mais, estude mais, faça alguma coisa a mais, mas cresça. E é nesse tempo, querido, manter-se fiel no tempo da crise, acreditar na fidelidade de Deus e continuar sendo fiel a Ele, é acreditar que Ele tem controle de todas as coisas, é acreditar que a sua vida está na mão dEle e ninguém tira, é acreditar, quando Ele disse para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, porque eu sou contigo. Quando Deus fala que é com você, Ele é com você. Quando Deus fala que é comigo, Ele é comigo. Quando Deus fala que vai, Ele vai. Nós tememos, mas quando Ele fala que vai, Ele vai, porque Ele é Senhor. Ele tem o controle. E depois, queridos, Isaías 64:8 diz assim, olha, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras da Sua mão. O barro, eles têm que estar aberto à vontade do oleiro. O barro não pode questionar. O barro não pode dizer para o oleiro o que o oleiro tem que fazer, queridos. Então, às vezes nós ficamos questionando para com Deus e dizendo, Deus, o meu problema está aqui e a solução está lá, mas o caminho eu quero escolher. Deus está dizendo, não, a minha fidelidade é diferente. Eu quero que você seja fiel naquilo que eu propor para a sua vida. A ponte hoje é fidelidade. Eu não sei o que você está passando. E mesmo se souber, eu não vou poder fazer nada. Mas o que a gente pode fazer é orar e olha lá ainda. Porque às vezes a gente até esquece de orar. Isso é verdade. A gente fala, irmão, ora. Às vezes a gente esquece. Quantas vezes eu me peguei esquecendo. Mas eu quero te dizer para você, Deus é fiel. E Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele está cuidando de você. É uma ponte, você tem que passar, então seja fiel. Se a fidelidade vai até o fim, seja fiel. Mas está difícil, eu continuo sendo fiel. Fidelidade lá na empresa. Fidelidade no trabalho que você está fazendo. Fidelidade no material que você está usando lá na empresa. Fidelidade no que você está fazendo na escola. Fidelidade é a ponte que vai nos levar de um lado para o outro, do problema para a vitória. Fidelidade, sendo fiel ao Senhor. Você sabe por que tem o Evangelho hoje? Infelizmente, na nossa nação, tem tanta gente falando mal dos evangélicos, que tem tanta gente frouxa, infiel, que não crê mais, não acredita mais, não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Não sabe nem porque é crente, porque virou moda, né? Falar que é evangélico hoje é moda. Qualquer um. Teve um tempos atrás aí,
Isso foi uns 20 anos atrás, ou mais. Deixa para lá, vai. Deixa para lá, né? Melhor deixar esse negócio para lá. Mas foi mais. Teve uma atriz famosa que disse que posou nua para evangelizar o fotógrafo. É sério. É gente que não consegue ser fiel ao Senhor e fica arrumando desculpa para aquilo que não tem desculpa, para o indesculpável, fica arrumando desculpa diante da infidelidade. Mas nós fomos chamados nessa noite para trilhar a ponte da fidelidade, ainda que isso doa, ainda que isso cause problema, mas nós fomos chamados para ser fiéis, porque o nosso Deus é fiel e Ele exige fidelidade. Então, creia nisso, queridos. Comece a avaliar nessas quintas-feiras o que você vai ouvir. Eu não sei qual é a próxima ponte. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu estava orando, eu não sei. Então, Deus vai estar falando. Mas, avalie. Será que eu estou trilhando o caminho da fidelidade? Como está lá no seu serviço? Ah, irmão, mas é só uma coisinha. Alguém que engana um pouquinho ali, um pouquinho, é só um negocinho, não tem problema. Não, tem sim, queridos, tem sim. Como está na rodinha dos amigos? Ah, não, é só um traguinho, é só um golinho, não tem sim. É só uma piadinha. Deus nem leva em conta isso, queridos. Será? Será? Ah, mas é só mais isso, será? Nós vamos ver, resumindo e finalizando, que é um tempo para nossas vidas em que precisamos parar e pedir a Deus um tempo de cura, um tempo de renovação, um tempo de fidelidade, um tempo de esperança. E a nossa caminhada, ela vai passando. Às vezes é difícil, dá vontade de correr, não é só você não, dá vontade de eu correr de alguns problemas. Meu irmão, dá vontade de fazer que nem aqueles camaradas lá que passam naquele programa na televisão, vivendo no Alasca, que o cara vai lá, vive no Alasca lá e acabou, fica sozinho lá, 2, 3, 5, 10 meses, longe dos problemas, longe de tudo, ninguém está nem aí, ele não fala nada. Às vezes dá vontade da gente fugir de tudo. Mas a vontade também de tempos de crise. Quantos já tiveram vontade de abandonar o Senhor no tempo da crise? Ah, mas Deus, irmão, por favor, Deus não me deu o carro que eu pedi, queridos. Deus não me deu a casa que eu pedi. Olha, Deus não me deu o celular que eu pedi. Deus não é baú da felicidade. Deus nunca te prometeu casa. Ele nunca te prometeu carro. Aonde está isso na Bíblia? Tem gente que fala que eu bato feio nessa coisa, mas onde está isso na Bíblia? Que Deus prometeu alguma coisa? Deus prometeu um céu. Deus prometeu vitória em meio à luta. Deus prometeu vitória no meio da tribulação. Deus prometeu de tirar do inferno, que se você cair, Ele vai lá e te puxa de novo. Deus prometeu, quando o mar estiver te engolindo, Ele vai lá com mão forte, vai te tirar de novo e vai dizer, senta aqui, esteja aqui, fica do meu lado aqui, porque eu cuido de você. É isso que Ele tem prometido. Então, queridos, não fica chateado com Deus não, né? Tem tanta gente falando assim, hashtag chateado. Estou chateado com Deus. Chateado. Eu venho para a igreja de bico. Faz até cara feia, né? Oh, Deus não me deu. Deus não é obrigado a te dar nada. Deus não é obrigado a me dar nada.
Mas Ele prometeu que se eu for fiel até o fim, se eu cruzar a ponte da fidelidade, lá na frente vai ter a vitória me esperando, vai ter um céu me esperando, vai ter a cura, a libertação, a transformação, e por fim vai ter a vida eterna me esperando, aleluia. E se não vier a cura, a libertação, a transformação, mas a vida eterna está garantida, isso Ele prometeu. Então, queridos, trilhe o caminho da fidelidade. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui, sendo super-homem, falar, não, é fiel até o tutano, né? Até o osso. Não, queridos. Quantas vezes eu piso na bola com Deus? Quantas pisadas de bola eu estou? Mas o Senhor nos chamou para ser fiel. E no meio de tudo isso, o Senhor nos chamou para descansar. E eu queria que o grupo cantasse esse louvor de novo. Descansa nele. Descansa. Porque Ele tem cuidado de você. Descansa nele. Descansa em todo o tempo. É difícil? É. É difícil. Quando talvez a irmã descobriu que tinha um tumor na cabeça. É fácil descansar? Não, não é fácil. Mas é possível, porque o nosso Deus é o Deus que resolve todas as coisas. É fácil descansar quando o médico diz não tem jeito? Não é fácil, mas é possível, porque o nosso Deus é Deus de graça. Vamos ficar de pé, queridos? Eu quero. Nesse louvor, a maioria já conhece. Feche os teus olhos e cante como se você tivesse, vivenciando Deus, dizendo diretamente para Deus: eu vou descansar. Está difícil, mas eu vou trilhar a ponte da fidelidade, porque eu vou descansar no Senhor. Fale com Deus, descansa nele, porque Ele continua sendo fiel.
Às vezes não é fácil, dentro da sua dificuldade, dentro do seu problema, trilhar a ponte da fidelidade. Mas Jeremias, ele não foi diferente. Ele questionou, ele sofreu, ele chorou, ele se sentiu abandonado, entristecido, machucado, magoado, ferido, mas ele continuou acreditando, ele continuou fiel ao Senhor, e ele descansava no Deus de seus pais, porque o nosso Deus, ele é fiel. Continua, querido, está difícil, continua, não desista não, porque o tempo da crise ele vai passar, não desista não. Aleluia, não desista não. Se o trovão e o mar se vento vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas do também descer. Descansarei, pois sei que é Deus. Se o trovão e o mar se vento vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas do também descer. Descansarei, pois sei que é Deus. Aleluia, descanse e aplauda ao Senhor.